Boa noite a todas aqui presentes. Boa noite aos que vão depois nos ver, né, pela gravação. Seja bem-vinda, Denilce. Hoje a Denilce que vai, a professora Denilce, ela vai conduzir para nós, né, o encontro de hoje, consciência e responsabilidade. Eu vou compartilhar aqui. E deixa eu colocar pequenininho aqui para a gente poder enxergar. Vocês estão enxergando bem aí, gente? Sim. Só um momento. Deixa eu... Sim. Parece que eu passei, né, Denilce? Peraí. Ainda tem uma anterior. Aí. Tá. Aí é o título, né? Pois é, mas ele não está aparecendo? O que aconteceu? Ele é lento. Ah, tá. Ok. Então tá. Denilce... Mas eu Denilce, falo. Certo. Então tá com você, né? Eu vou deixar só você aparecendo, porque senão atrapalha aqui, tá? Na verdade, eu nem vejo, né? Ah, você não vê. Você não vê as pessoas, você fala. Mas você está vendo o que aí para você? O que você está vendo? O slide e você. Só o slide. Tá. Isso, e você falando, né? Ah, ok. Tá. Então, agora a bola está com você, tá? Você pode começar. Aí, está aparecendo. Tá bom. Aí, viu como ele vem devagarinho? Mas é só isso que é assim, viu? Então, tá. Obrigada por vocês estarem aqui, pela oportunidade, né? Vamos juntos aprender mais um pouquinho com Joana, né? Hoje, então, o capítulo é o 16 do livro Momentos de Saúde e Consciência. O tema é consciência e responsabilidade. Pode ir passando, Edna. Aqui, eu observei que nas minhas aulas, normalmente, eu não coloco o significado, né? E é uma coisa que, geralmente, vocês, Edna e Renata, as outras meninas colocam. Aí eu falei, vou colocar também. Então, eu busquei lá no site de significados, né? O significado de responsabilidade, que é um substantivo feminino, né? Com origem no latim responder, que significa responder, prometer em troca, e que demonstra a qualidade do que é responsável ou obrigação de responder por atos próprios ou alheios, ou por uma coisa confiada, ou seja, a responsabilidade ela está ligada a uma função que a gente tem para desempenhar, né? Nós temos uma responsabilidade nesta vida, seja no meio social, no trabalho, onde nós somos colocados, né? Onde nós somos plantados. Então, é disso que nós vamos falar hoje, né? Com a ajuda de Joana, na visão de Joana, né? Na obra dela. Aí, aqui, esse parágrafo, ela já inicia também falando sobre o que é a responsabilidade, né? Já do livro dela. A responsabilidade é manifestação evidente da aquisição de consciência. A responsabilidade, ela faculta o direcionamento dos deveres, elegendo aqueles que são essenciais em detrimento dos que aparentam benefícios, e não passam de suporte para mascarar a ilusão e o gozo. A criatura responsável discerne o que realizar e como executá-lo. Então, já ali no início do parágrafo, ela já fez essa relação da responsabilidade com a consciência, que é o tema de hoje, né? Consciência e responsabilidade. Então, ela coloca aqui, ó, que a responsabilidade, ela está ligada à aquisição de consciência, né? A partir do momento que se toma consciência do dever, você já adquire esse entendimento do que é a responsabilidade, né? E a responsabilidade, ela te direciona nos seus atos, né? No que você deve ou não fazer, o que é essencial nesse seu compromisso, digamos assim, né?
e ela não passa de suporte para mascarar a ilusão e o gozo. Isso também achei bem interessante nessa colocação dela. Olha lá, a responsabilidade, ela faculta o direcionamento dos deveres, elegendo aqueles que são essenciais, né? Em detrimento dos que aparentam benefícios, e não passam de suporte para mascarar a ilusão e o gozo. Aí a criatura responsável discerne o que realizar e como executá-lo, ou seja, ela já tem essa tomada de consciência e sabe diferenciar, né, o que deve ou não ser feito. Conforme eu for falando, vocês já podem ir interagindo, tá, pessoal? Vocês quiserem fazer alguma colocação. E também, se vocês falarem eu não ouvi, vocês repetem, porque às vezes a minha internet não está colaborando, né? Tem Então, hora que dá um delay, tem hora que você vai fazendo assim um ecozinho. Aí, tá vendo? Então, para mim tá tudo normal aqui. Vamos indo. A tendência para o bem é inata no ser humano. Isso nós já temos visto desde que começamos a estudar a Joana e até mesmo quando nós estudamos outras obras do Espiritismo, né? E em face da sua procedência divina. Como nós temos essa procedência divina, o bem é inato em todos nós, né? O entorpecimento carnal, às vezes, bloqueia a faculdade de direcionamento que a consciência proporciona. Ou seja, as distrações que nós temos, né, não deixa, talvez, com que a gente tenha esse direcionamento tão claro. Mas o que eu entendi é assim, o entorpecimento carnal, todas as coisas que nós temos e que vivenciamos encarnados, né, nos distrai, nos disfarça muitas vezes o direcionamento da nossa consciência, né, dos deveres que temos com a nossa tarefa, digamos assim. A pessoa lúcida, como consequência, age com prudência, confiando nos resultados que advirão. Ou Denilson. seja, então ali no início, sim. Termina que eu falo, desculpa. Não, eu só ia retomar ali, como ela falou, que o entorpecimento, ele bloqueia certas tomadas de consciência. Aqui no final ela coloca, ó, a pessoa lúcida é uma consequência, essa confiança no que ela tem que fazer, né? Ela age com prudência, ela busca esse discernimento, que reforçando ao contrário do que ela disse ali no início. Eu gostei da palavra que você disse, a distração para o entorpecimento carnal. O que seria essa distração? É quando a gente esquece que a gente está vivendo aqui e que a gente vai ter um fim isso aqui, né? Então, assim, na verdade, nós deveríamos, e eu estou me colocando assim também, nós deveríamos pensar que as coisas realmente são transitórias, né? Eu tenho que tirar o melhor proveito para mim, da minha existência, mas que isso tudo vai passar e vai ter um fim, né? Então, eu tenho que focar onde, né? Eu tenho que focar naquela aquisição para o espírito. Na verdade, eu tenho que viver a vida, mas eu não posso perder esse foco. Eu acho que esse entorpecimento, como distração, que você usou a palavra, acho que ficou bem, bem legal, é bem isso aí, né? Então, assim, se a gente está vivendo esse dia a dia aqui, esquecendo o que somos, né? Para que viemos e para onde vamos, né? A gente está sujeita a perder esse rumo aí, né? Da consciência. Eu imaginei assim, eu interpretei assim. Sim, é isso mesmo que eu quis dizer. Pode passar. Tá. Espera aí que ele não está querendo passar. Espera aí que eu tenho que... Quando não está querendo passar, eu tenho que minimizar aqui, tá? Vou finalizar. Tá. Eu fui aqui, né? Agora vai aqui. Tá.
Aí agora só um minutinho, que o meu que passou de bastante. É porque eu estou acompanhando aqui, lembra que eu comentei no meu celular? Sim, Porque aí tá, fica mais próximo para eu ler. tá. A responsabilidade diante de Deus é individual. Essa daqui já é uma contribuição de Leon Denis, que eu fui buscar em outros autores, né? Certo. Então, ele vem reforçar que Joana nos trouxe nos primeiros parágrafos. Ó. A responsabilidade diante de Deus é individual, porque o homem é o único responsável pelo seu destino, um caçador de si mesmo. E quando adquire o hábito de fazer silêncio e refletir sobre a ansiedade e os tormentos íntimos, ele cresce na vida física e espiritual, pois passa a contar com a ajuda de irmãos superiores que supervisionam nossos esforços aqui na Terra, mostrando para nós painéis mentais diferenciados de tudo o que já observamos, convidando-nos para a paz, a alegria e a felicidade. Aqui, eu acredito que dá para nós pensarmos assim, quando nós temos um firme propósito, né, nós estamos buscando caminhar nesse propósito para o bem, né, nessa responsabilidade de fazer o melhor, nós teremos sempre ajuda, né? E eu achei que essa passagem de Leon Denis foi muito, assim, confirmativa do que Joana disse ali atrás, quando eu usei a palavra distração, né? Porque se nós não estivermos atentos e sair, né, do firme propósito de fazer o melhor, de estar sempre buscando com consciência o cumprimento dos nossos deveres, sempre que nós estivermos com essa intenção, a gente vai receber ajuda, né? Dos nossos mentores espirituais, do nosso anjo da guarda, ou nosso, né? Nosso orientador espiritual, que está conosco o tempo inteiro, ou até mesmo a equipe espiritual de algum grupo de estudo, ou que nos assiste, né? Sempre nós vamos ter esse apoio para que possamos nos manter no caminho do bem, né? Então, essa questão da responsabilidade, ela é individual, e a espiritualidade também sabe dos nossos compromissos e do que nós somos capazes de fazer, né? É bem Então, legal você eu achei pontuar, bem assim. viu, Pode Denilce? É falar. bem interessante você pontuar isso, ter garimpado isso do Leon Denis, porque ele é muito incisivo, né? Ele é muito preocupado em transmitir isso para a gente. Quando a gente aprende, né, com Jesus, né? Quando ele disse, quando tiver uma ou duas pessoas reunidas em meu nome, eu ali estarei. Então, às vezes, a gente pensa que só temos eu, você e Edna e Renata. Aí as pessoas não puderam vir. Ai, só tem a gente, nós somos... A gente que pensa que só tem a gente, né? Aí, quando vai escolher uma temática, né? Como Tema. o universo, o Leão diz assim, é o destino. Ele tem um livro que chama assim, o destino do... Não, como é que é? O destino da dor, né? O destino da dor, né? O problema do ser, Isso, da o dor e do problema do destino, não ser, do é? destino e da dor. O problema do ser, do Eu destino não e da sei a dor. ordem, certo? Mas esse livro do Leon Denis é base para muita gente estudar a doutrina espírita. Ele deu uma base tão grande que tem dois psicólogos que eu acompanho na Rádio Rio de Janeiro, que é o Milton Menezes e o Henrique Fernandes. Os dois trabalham juntos há décadas. E um deles, eu já citei para vocês aqui, um livro que foi a tese dele de mestrado, e que é O Sentido do Sofrimento, do Desafio à Superação. E ele pega Joana de Ângeles, sabe? Você pega as referências desse trabalho dele, tem Joana, de cabo a rabo, né? Então, é tudo assim, é tudo encadeadinho, né?
é tudo muito organizado e a gente pensa que a gente é que está organizando. A gente tem auxílio dos espíritos afins que aprendem com a gente, né? Que ensinam a gente. E a gente tem prova disso a todo instante, né? Você vê que vai tudo se encadeando, né? Vai todo mundo aprender. Sim, com certeza. E isso nos dá muita segurança, né? Sim, sim. É isso aí. É isso aí. Você concluiu exatamente o meu raciocínio, porque quando a gente pensa assim, não vou dar conta, não vou conseguir, que responsabilidade, será que eu vou conseguir passar tudo? Eu, uma pessoa quase nada ansiosa, né? Eu fico assim, poxa, será que vai ficar alguma coisa de fora? Isso daqui é tão importante, aí você vai achando tudo importante. Mas aí, na hora, se você baixar um pouquinho a bola, abaixa a guarda, respira fundo, aí já vem uma outra calmaria que você consegue pegar pouquinhas coisas mais importantes, né? Muito bom. Ô, Denilce, Oi. uma coisa que eu achei bem interessante desse último slide é esse poder da gente também ter o entendimento do silêncio, né? Porque esse silêncio que a gente faz é a conexão não só com os amigos espirituais, mas com a nossa própria consciência e o entendimento, né? E aí, a partir daí, a gente se tornar realmente consciente e responsável. Então, como que é importante esse hábito, como ela coloca ali, né? Ele coloca, né? Hábito de fazer silêncio. Eu acho, assim, muito importante isso. Bem legal. Muito bom mesmo. E muitas pessoas não gostam, né? Ainda não conseguem ficar nesse silêncio, ficar consigo mesmo, né? Esses dias eu ouvi, só para terminar, uma frase que eu achei muito interessante, que fala que as pessoas se incomodam ou têm medo do silêncio que faz barulho. Porque, na verdade, quando você fica em silêncio, né? Você tem todo o barulho do seu pensamento, das coisas que a gente tem que rever. Educar, né? Educar pensamentos, né? Proposta básica da Joana, né? É isso. Verdade. Tá, então vamos lá. A responsabilidade, voltamos para a Joana, tá? A responsabilidade advinda da consciência promove o ser ao estágio de lucidez. Olha que frase, né? Que o leva a aspirar às cumeadas, né? O ápice da evolução, que passa a buscar com acendrado, apurado devotamento. Vou ler de novo, gente. A responsabilidade advinda da consciência promove o ser ao estágio de lucidez, ou seja, o indivíduo que ele já tem consciência, a responsabilidade dele é outra. Ele não está fazendo a tarefa por fazer, né? Ele já tem consciência da seriedade que é a responsabilidade do que for que ele tiver que desenvolver, né? E isso leva ele a aspirar o ápice da evolução, né? Buscando um melhor devotamento, o mais apurado, como ela colocou aqui, acendrado, né? Aí até coloquei essa imagem aí, que é como se a consciência desse ser fosse diferenciada. Tá lá todos os... Eu lembrei da Olga, quando eu coloquei essa imagem. Hoje ela não está aí, mas de repente depois ela vai A Olga ver. está aí, sim. Ela está aqui. Ela está aqui, ó. Ela já está? Tá com áudio? Tá, aí. Aqui sim. É uma super consciência, né, Lembrei Denilson? de você, Já Olga. estou aqui, tá? Viu, Denilce? O Murilo também está aqui, tá? É que a Denilce... Fazer uma Oi, Murilo. contribuição aqui, né? Isso aqui me lembrou na hora, startou, né, as âncoras, né? Quando eu não conheço Jesus, eu faço o que eu quero. Quando eu conheço Jesus, eu faço o que eu devo, né? Então, essa responsabilidade advinda da consciência. Eu estou ouvindo, sim. Acho que é você que não está, Denilce. Está chegando mais tarde para você.
É o som dela. Eu te ouvi perfeitamente, Murilo. Ah, tá. O que Aí você poderia replicar, então, só para a gente ficar alinhado? Quando a gente não conhece... Denilson, você está ouvindo? Você está ouvindo, Denilson? Deu Agora sim, que a conexão caiu. Tá, ok. É o seguinte, o Murilo disse Ah. assim, quando a gente não conhece Jesus, a gente faz o que quer. Quando a gente conhece Jesus, a gente faz o que deve. Simples Ótimo. assim, sutil como uma porta. Sim. o que me chamou Muito atenção, bem. o que me chamou a atenção aqui é o seguinte, né? Eu fiquei lendo essa frase e pensando o seguinte: se a gente não está aspirando à evolução, o ápice da evolução, e buscando isso com devotamento apurado, é porque a gente não está ainda lúcido, né? É. Isso. E aí dá para a gente perceber assim, que tem pessoas que estão nesse nível, né? E às vezes a gente não compreende a determinadas atitudes, né? E a gente não compreende exatamente porque a gente não chegou ali ainda, né? Verdade. Eu sinto muito isso quando eu escuto palestra do Divaldo, assim, né? Eu fico assim, nossa, o Divaldo está anos-luz na minha frente das experiências, né? E ele vive isso tudo e transmite para a gente de uma forma tão leve, né? Tão bem-humorada, né? Que... É porque é leve mesmo, né? Já chegou na leveza. Né? Aí aqui, olha, já fala, dá uma continuidade disso que nós estamos falando. A inconsciência em que estagiam muitas criaturas responde pela agressividade e ignorância que nelas predominam, não é? Sim, a pessoa isso que mesmo. não tem, né? Ela não tem consciência das questões, ela parte o quê? Para agressividade, para tanto física como verbal, né? As ideias são ainda um pouco, como que se diz, não tão esclarecidas, por isso que ela já coloca lá em cima, a inconsciência, a pessoa não tem consciência do que ela faz, do que ela fala ainda. Né, Denilson? Ela está entorpecida lá, ela está distraída, né? Isso mesmo, entra lá naquele slide lá que a gente comentou. E não tem argumentos aí, usa agressividade, né? Sim, isso mesmo. Espera aí que parou de novo aqui, Denilson, só um pouquinho. Sim. E essa agressividade nem sempre é aquela manifestadamente física. Sim. Muitas vezes essa agressividade ela vem travestidas de palavras bonitas, intelectualizadas. Verbal. Então, são os vários estágios, né, que a gente vai... E muitas vezes a gente não manifesta agressividade, mas a agressividade está lá. Está lá. A gente consegue trancar a boca, mas não consegue trancar o pensamento nem aquilo que predomina. Você está me fazendo lembrar, muitas vezes em sala de aula, alunos já adultos, para os últimos 5 anos, eu em sala de aula, com ensino médio, assim, né? Até 3º grau, mas aí você está argumentando um conceito, né? um ensinamento de um autor e tal, e aí a pessoa está brincando, está zoando. Aí, quando você
pede assim para fazer uma reflexão sobre o que a gente ouviu daquele autor, aí a pessoa fala assim, ah, não entendi isso daí nada não, nada a ver, esse cara tá errado aí, mano. Eu falei assim, mas por que tá errado? Você entendeu direitinho? Ele falou, não precisa entender não, esse cara aí fica falando aí para encher linguiça, professora. Não tem tempo para isso não. Aí eu só me restava falar assim, então tá bom. Vamos lá. Ele se achava no direito de não querer saber, né? Não se informar. Essa aí é Varela, tá falando abobrinha, entendeu? Aí aqui eu fiz um resuminho das orientações que Joana nos dá a respeito da consciência e responsabilidade. Ó. A consciência da responsabilidade te conduzirá a nunca maldizeres o charco, a não cultivares problemas, a não ergueres barreiras que dificultem o progresso. Agora que para mim está ruim. A não aguardares êxito antes do trabalho, né? A não desistires da luta, perdendo a batalha não travada, a não falares mal do próximo, considerando as tuas próprias deficiências, a não te perturbares ante as incompreensões. Opa, voltou tudo aqui, eu não consegui ler a última. Tem mais uma lá em cima, que é assim, ó, Denilce, a não olhares para baixo emocionalmente, onde repousas o pó e a lama. Aí o último é, a nunca pretenderes a paz sem os requisitos para cultuá-la no seu íntimo. Então, é que o meu eu acho que eu gabaritei. E aí... Olha, então tá ótimo. Acho que essa é a intenção. Gabaritei no sentido contrário, gente. Calma, Denilson não deixou você terminar. É muita coisa, né? Eu achei muito interessante que a gente está vendo até agora que a consciência realmente e da responsabilidade é a prática, né? Não é só a consciência por si só, né? De entender, mas é você começar a mudar os hábitos, né? Sim. Praticar. É simples, né? Eu achei muito interessante essa primeira, a nunca maldizeres o charco. Gente, é muito profundo isso aqui. E tem uma frase, você não querer ter o resultado? Oi? Tem uma frase que acho que ela é assim, sejas como os lírios, como os lírios de Deus, que nascem do charco da lama, que nasce do charco, uma coisa assim, é uma frase mais ou menos assim, então assim, tem a ver com isso, né? O charco, ele é também um depositário de algum ensinamento, né? Isso. Uhum. Eu lembrei agora, a Renata falando isso aí, eu lembrei, sabe do quê? Daquela passagem, que eu não vou lembrar que parte do evangelho que está, onde Jesus estava lá com o grupo e viu um cachorro morto, fedendo. Aí todo mundo, né? E nós também ia falar, fedido, né? Aí Jesus olhou para os dentes dele e falou, mas olha os dentes como são lindos. Né? Que dentadura linda tem esse cão. É isso mesmo. Verdade. Passa, Denise. Então, resumindo, o que ela quis dizer é que nós não devemos pretender alcançar algo sem ter passado pelo processo e sem merecimento, né? Como que eu vou querer algo se eu não busquei, né? Não cultivares problemas. Como que eu vou ter o sucesso se eu fico só no problema, só reclamando, né?
a não aguardares o êxito antes do trabalho, né? A gente ouve muitas vezes alguns questionamentos, a pessoa falando assim, mas você fala isso, vou citar meu exemplo, né? Você fala isso porque você é funcionário público, né? Mas aí eu falo, sim, mas eu sou funcionária pública por escolha, eu estudei, eu me formei, né? É o resultado do meu esforço, né? Então, é uma coisa que eu sempre ouço bastante, por isso que eu estou usando esse exemplo que eu conheço, né? Então, assim, como que você vai querer algo se você não buscou? Como você vai querer alcançar um resultado, um êxito, se você ficou ali, né, nas distrações? É igual quando a gente vai avaliar aluno, né, Denilson? Gente, profs aí do grupo. Quando a gente vai avaliar uma turma, uma proposta de trabalhos em grupo, você sabe exatamente aquele que não fez nada. Uhum. Aí, na hora, ele vai e embarca na turma, e aí eu comecei a fazer uma coisa diferente. Eu deixei de passar trabalho em grupo, se mandando para casa. Eu sempre comecei, de uns tempos para cá, nos últimos 10 anos aí, eu me programava para fazer os trabalhos em 3 aulas. Pegava as temáticas, distribuía, a galera sorteava, né? Formavam os grupos, e eu ficava 3 aulas consecutivas para começar, explicar, fazer e concluir. Eu não queria nada assim mirabolante, porque eu achava, na minha época, como eu sofri muito com essa história de trabalho em grupo, porque a minha madrasta não me deixava ir para casa de ninguém, nem ninguém vir para minha casa, e eu tive que aprimorar isso quando eu troquei de papel, né? Eu fiquei no lugar do professor. Então, eu queria saber exatamente quem é que trabalhava, quem é que cooperava. Então, eu nunca ia exigir, assim, bonitinho, ir lá na papelaria e comprar o melhor papel camurça, a melhor cartolina, o melhor hidrocoro. Então, eu não exigia isso, eu queria ver todo mundo trabalhando, né? Então, quando você passa isso antes de começar o trabalho, de fato, em grupo, numa classe, no meu entender, você está passando para eles que aquele que ficava na sombra do boi passou a não ficar mais, que a galera começou a cobrar, porque tinha tempo para fazer. Era um tempo de aula, no máximo 2. Então, eu via isso fluir, porque ficava um assim cobrando. E aí, você não vai fazer nada, não? Você não vai copiar? Você não vai recortar? Você não vai colar? Vai esperar ficar prontinho, assim? Às vezes eu tinha que chegar junto lá e falava, gente, aí, vamos delegar aqui funções aqui. Então, é muito legal isso que você está, pelo menos, entendendo que é possível, em sala de aula, se tratando de uma dinâmica escolar, né? Restringindo, não responsabilidade no macro, como a Joana joga para o macrocosmo, né? No micro ali, que aí o aluno vai entendendo que trabalha em grupo, cada um tem que fazer um pouquinho, né? Uhum. Isso aí, vamos lá, Denilce. Verdade. Tá, vamos prosseguir então. A responsabilidade não favorece a autopiedade, nem a presunção, a debilidade moral, nem a violência, a volúpia dos desejos vis, nem os gozos entorpecedores. É criativa e enriquecedora, porque sabe encontrar-se em processo de elevação e de crescimento. Então, assim, o que eu entendi, que a responsabilidade está em constante elevação e crescimento, né? Não é algo que fica, eu fiz e agora, olha como eu sou bonzinho, né? Ou eu cumpri com o meu dever e agora eu estou em uma situação melhor que o outro. Não, você
você que é responsável e o desenvolvimento da responsabilidade é um processo, ele está em constante crescimento e elevação, né? Não cabe nessa questão de presunção, de autopiedade, né? Que são, até que ela coloca aqui, ó, os gozos entorpecedores, né? Você precisa estar sempre em atividade, desenvolvendo essa tarefa com responsabilidade. Responsabilidade é ação. Uhum. Não sei se vocês concordam, se discordam, se entendeu de outra forma. Eu entendi a sua explicação, achei coerente. Então, aqui agora, no próximo, Edna, pode passar, se ninguém mais for Eu já colaborar. passei. Uhum, eu acho que... Agora é uma fala de André Luiz. Agora aparece para mim. Uhum. É porque está lento, né? Aí quando você lento. fala, já aconteceu Isso, aqui. Isso, é verdade. Aqui é do livro Entre a Terra e o Céu, de André Luiz, em um momento de... Como que eu vou te dizer? Que eles estão em uma atividade e tem um diálogo, né? Então, eu peguei só essa passagem desse diálogo, se não me engano, é um item que se chama aprendizado. Esse detalhe eu esqueci de colocar aqui. Eu sei que eu coloquei, né, que é do céu, do livro Entre a Terra e o Céu, e esqueci de colocar qual o capítulo, mas se não me engano é aprendizado o nome. Então, aqui, à medida que se nos aclara a consciência e se nos engrandece a noção de responsabilidade, reconhecemos que a nossa dignificação espiritual é serviço intransferível. Isso também confirma o que disse Leon Denis lá atrás, né? Devemos a nós mesmos quanto nos sucede em matéria de bem ou de mal. É somente nossa responsabilidade, né? Eu não sei se alguém já leu, se lembra dessa passagem, mas é que o livro é grande também, né? De repente, a gente não lembra de todos os capítulos de lá. Mas ele só confirmou, então, o que nós estamos falando já desde o início. Aí aqui, Joana coloca para nós alguns exemplos de personalidades que cumpriram com a sua responsabilidade, que não brigaram, que defenderam a ideia em nome da responsabilidade que ele tinha, responsabilidade social, responsabilidade enquanto profissional mesmo, né? Aí ela apresenta aqui, ó, o Pasteur, né, Louis Pasteur, combatido pelos acadêmicos do seu tempo, com responsabilidade. Achei muito interessante que sempre ela coloca essa palavra. Prosseguiu até culminar na descoberta dos micróbios, da profilaxia da raiva, do carbúnculo e, em geral, de todas as doenças contagiosas. E que essa contribuição ficou, né? Até hoje nós estamos usufruindo, né? Disso tudo. De todos eles, a gente vai observar isso. Kepler, perseguido, mas consciente dos mapas celestes, insistiu até apresentar uma admirável teoria do planeta Marte, e formular outras leis que passaram a honrar-lhe o nome. Pode passar, Edna. Essa do Louis Pasteur, eu lembro do professor Luiz Carlos Formiga, que quando eu estava no Rio, aqui, fazendo o mestrado, e ele é um microbiologista, né? Diretor do departamento da microbiologia daqui da UFRJ.
E aí eu fui pedir socorro para ele, porque eu fiquei sabendo lá em São Paulo, na USP, na defesa da Dora Encontre, a defesa de doutorado dela, que aqui tinha um núcleo dentro da universidade, eu não sabia. Aí tinha um psicólogo lá na defesa, o psicólogo falou assim, vou te dar um endereço direitinho e você vai procurar o professor Luiz Carlos Formiga lá na UFRJ, onde você mora, porque ele fica lá no Centro de Ciências da Saúde, ele é microbiologista. E o professor Luiz Carlos Formiga, quando eu estava fazendo o mestrado, eu voltei a procurar ele, e aí ele me disse assim, a queima-roupa, assim, quando eu comecei a ficar ansiosa, eu falei, eu não vou conseguir falar nada, será que nem Pestalozzi, um trabalho de educação dentro da medicina, mas nem uma linha, não é possível. Eu fui ficando muito angustiada, aí ele baixou minha bola e falou assim, a responsabilidade, mais ou menos assim, as palavras exatas não vou lembrar, e tem que vir junto, primeiro com a aceitação de que nem tudo que se quer é possível fazer. Você acha que você vai conseguir dizer alguma coisa baseado na doutrina espírita aqui, numa universidade, numa faculdade de medicina, onde as coisas, os resultados são para ontem? Se eu aqui, como microbiologista, eu trabalho com o invisível, com os micróbiozinhos, com as bactérias, que ninguém vê. Fica na tua aí, Fátima. Fica na tua, porque isso é só o começo. Aí eu respirei fundo e entendi o que ele quis dizer, porque é assim, né? Alguém sai na nossa frente, né? Para a gente seguir, né? E quanto trabalho que dá para o cara que sai na frente, assim, e sai cavando, né? Na verdade, o que que eu imagino? Essas pessoas, quando elas vão trazer essas coisas novas, né, que ninguém trouxe ainda, geralmente, é que nem Jesus, todos eles, né, geralmente não são aceitos por um status quo, né, da época. Então, por isso que ela diz assim, ó, a pessoa sente essa responsabilidade. Então, ela está falando do tema consciência e responsabilidade. Então, essa pessoa sabe onde ela que tem que chegar. Ela tem isso muito claro nela, ela tem uma mente lúcida, né? Então, ela vai, como falou aqui, ó, vai insistindo até conseguir aquilo, né? É mais ou menos isso. Pode passar, Denise? Sim, pode. E até mesmo, né, Edna, porque isso provavelmente fez parte do acordo reencarnatório, lá da programação reencarnatória, ele sabe que ele tem uma responsabilidade, né, que é cumprir. Ele vai com foco. Vamos lá. Hansen, com responsabilidade, aprofundou a sonda da pesquisa até isolar o bacilo da lepra e salvar milhões de vidas. Copérnico, anatematizado, com responsabilidade, demonstrou o duplo movimento dos planetas sobre si mesmos e o sistema heliocentro, pagando com alto preço a audácia da consciência. Aí o último, pode colocar. O casal Curri, eu não sei falar essas palavras, é Curri? Responsável, entregou-se às experiências fatigantes que abriram novos horizontes para o conhecimento de materiais radioativos, né? Eles foram grandes pesquisadores aí nessa área de radiologia, exames, né? De radiologia e tudo mais. Foi a área da... Bem interessante. Tem um filme da Madame Curie. Se não me engano, ele... Oi, Denilce. Esse é Denilce caiu. E também, se não me engano, ele faleceu antes dela, né? E ela continuou com as pesquisas e tudo mais. Essa área da radiologia, ela era... que a Madame Curie trabalhava até hoje tem radioatividade. Né? Meu Deus, olha só. Essa área da radiologia,
eu me lembro que o meu orientador dizia assim para mim: se você tiver paciência e dedicação, você vai encontrar em alguma literatura como que era encarada a radiologia com Holston, acho que é Holston, e um médico sul-mato-grossense saiu de Campo Grande, veio para cá, para o UFRJ, e foi estudar, né? E ele levantou, socialmente falando, como que os raios-x eram encarados, e virava festinha, gente, virava festinha da sociedade carioca, porque o pessoal ia para tirar onda, era fazer o raio-x, para ver se aparecia a sinhazinha lá, a senhora lá, no raio-x, aparecia alguma coisa além da roupa dela. Ela aparecia nua. Não, a história da radiologia conta isso. O que aconteceu? A galera ficava, entrava numa de... Era entretenimento. Vamos tirar lá uma chapa, né? Fazer lá uns raios-x, e a galera se super entorpecia e começaram a morrer de tanto raio-x. A história da radiologia é bem bonita nesse sentido, porque vai primeiro para a brincadeira, né, sem responsabilidade nenhuma, e hoje é o que a gente entende como uma das áreas mais que avançam, né, na medicina do mundo. E aí, então, como nesse livro ela sempre coloca uma questão do Livro dos Espíritos, né? Joana coloca aqui: diante dessa realidade, Allan Kardec indagou os benfeitores espirituais. O progresso moral acompanha sempre o intelectual? Aí a resposta: decorre deste, mas nem sempre o segue. Essa pergunta está na questão 780. Ficou bem pequenininho aí, né? Agora que eu vi. E aí assim, a hora que a Olga comentou sobre aquele slide da inconsciência lá que nós comentamos da agressividade, eu lembrei dessa questão, porque ele pergunta aqui, ó, o progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual? É a mesma coisa da questão da consciência e da inconsciência lá, né, da agressividade, que ela falou que às vezes é verbal, de uma maneira bonita, né? Então, intelectualmente, essa pessoa consegue ser agressivo, né? Verbalmente, mas de uma maneira bonita, mas e como está essa moral, né? Não sei se vocês entenderam o que eu quis colocar. Sim. Sim. Nesse comentário que a Olga havia feito. Vamos lá. Aqui, então, a responsabilidade é degrau de elevação da consciência, que plenifica o homem e a mulher em todas as situações. Achei essa frase muito legal para fechar ali, porque, na verdade, ela estava um pouquinho antes da pergunta, mas eu achei que depois da pergunta, ela olha a minha presunção, né, de desfazer o que Joana fez no livro, mas assim, eu achei que ela fecha a ideia, né, porque foi feita a pergunta, e aí, eu alterei a ordem, mas porque eu achei assim que depois da pergunta, esse parágrafo ficou tão bom, ó. A responsabilidade é degrau de elevação da consciência, que plenifica o homem e a mulher em todas as situações, né? Enquanto espírito, independente de ser homem ou mulher, nós temos essa responsabilidade, né? Sim, exatamente. Como Joana gosta dessa palavra assim, né? Plena, né? Plenitude, plena, né? Uhum. Isso aí, dona Denise. E aqui, gratidão pela paciência de vocês. Ficou linda a apresentação, Denise. Eu posso interromper aqui para a gente abrir o diálogo? Obrigada. Já. Sim. Agora aparece todo mundo. Olá, Júlio.
que entrou depois. Hoje nós temos a Ana Paula, lá do Missionários. Nós tivemos uma reunião. Foi bom, Ana Paula. É o seguinte, ó, no dia 25, está um cartaz aqui, ó, dia 25 de setembro terá o 5º encontro da família, com o tema Um Desafio Chamado Família, tá? Será no Centro Espírita Missionários, onde a Ana Paula é trabalhadora, tá? Para quem é de Campo Grande, né, Ana Paula? Aqui tem a Fátima, que está no Rio, e o Júlio, que está em Brasília. O restante é de Campo Grande. Então, tá aqui, gente, tá bom? Para a gente lembrar. Todos convidados. Vai ser top. Estará lá a Silvia Ottácio, né, 2 psicólogas. Obrigada pelo convite. E a Adriane Lobo. E eu que vou ajudar lá na roda de conversa. Estaremos lá. E aí, alguém tem alguma coisa aqui no chat? Deixa eu ver. É o Murilo. Boa noite, Júlio. Boa noite a todos. A Olga tinha colocado, agora que eu vi, já tá, gente. Ok. E aí? Acabou o assunto? Está todo mundo responsável já? A Fátima caiu. Está todo mundo com frio. E aí, Ana Paula, acrescentou alguma coisa para você ou confirmou, né, coisas que você já tinha assimilado? Como é que foi para você aí? Olha, eu achei assim excelente essa reflexão e gostei muito que eu fiquei fazendo o tempo todo um link com aquela abertura da leitura lá do Educa, né, que Fátima. Se eu não me engano, a Fátima que fez, né? Que como que a gente também tem que ter esse tempo, né? Esse respeito pelo tempo do outro, né? Que o outro está na irracionalidade, então ele ainda não alcançou e a gente tem que ter faz parte da nossa responsabilidade diante dos lugares que a gente ocupa, dos papéis que a gente ocupa, esse entendimento também, né? Do tempo do outro, que ele está ali naquele nível, porque ele ainda está numa irracionalidade, né? Eu achei, assim, excelente. Eu não sei se vocês me ouviram, travou um pouquinho aqui. Ouvimos. Travou a imagem, então, mas a sua voz estava tranquila. Então, eu achei, assim, excelente. Eu gosto muito das obras da Joana. Uhum. Elas são um pouco difíceis, às vezes, né? A gente tem que ler várias vezes, mas essa troca eu acho ótima. Então, Ana Paula, é por isso que nós, da ABRAP, resolvemos, porque temos várias psicólogas, né? E ela tem muito essa interpretação da psicologia. Então, a gente está fazendo, desde o primeiro, estamos terminando o 4º, setembro, a gente termina esse livro, o 4º, e já entramos no 5º. São 18 volumes, e a gente tem essa proposta mesmo. Por exemplo, os centros espíritas, que uma de nós é convidada e que não tem tema estabelecido, a gente tem sempre essa preocupação de levar esse tipo de literatura, esse tipo de conhecimento, porque as pessoas do centro falam exatamente o que você falou. É uma leitura difícil, né, de compreensão e tal, e aí a gente tem esse propósito, sabe? Por conta disso. Que bonitinha, Olga. Ela veio para cá para começar a estudar, né? Fátima, eu queria saber o tempo inteiro o que era esse laçarote que você parecia a Minnie. Agora que eu descobri o que é. São 2 bonés que tem pendurados, que estão sobre a sua cabeça. E eu falava assim... Parece 2 orelhas. Parecia a Minnie.
Então, gente, Murilo, Júlio, Renata, querem comentar alguma coisa? A internet hoje está falhando que só. Compromisso de todos nós com mais responsabilidade. É verdade. É verdade. Aquela questão. E eu estou aqui, morrendo de frio, né? Gente. Estou debaixo da coberta, por isso que eu não estou aparecendo aí. Não, assim, aquele ressalto, né, do movimento, né, de tudo estar em movimento, né. Então, esse convite para a gente olhar que tudo está em movimento. Outra coisa que me chamou a atenção foi a questão do barulho, né. Às vezes as pessoas não querem ficar no silêncio. Eu tenho isso aqui em casa, eu adoro o silêncio. Eu tenho algumas pessoas que convivem comigo que não suportam o silêncio, né, o barulho do silêncio. Então, esse convite, né, e assim, o que cada um consegue também, né, que ficou aí um pouquinho, né, Ana Paula, eu entendi que você falou dessa tomada de consciência que às vezes o outro não alcança, e ele está distraído, ele está entorpecido, e tudo bem. A gente vai conviver, vai respeitar, vai amar, né, Denilson? Acho que e vai caminhar junto. Então, achei legal que o Murilo falou o que ficou para mim, né? O que ficou para mim, eu vou pegar a fala do Murilo, baseada ali da Ana Paula, que ela falou da questão da gente ter essa compreensão, né, com ritmo diferente do nosso. Não estou dizendo nem que é melhor, nem que é pior. Um ritmo diferente do nosso, né? Ter essa compreensão, esse alcance mesmo, né? E a outra coisa que me ficou bastante assim nesse capítulo foi os exemplos daqueles que a Joana citou, sabe? Que as pessoas, independente do parecer do outro, da avaliação, da aprovação do outro, e geralmente não tinham, eles firmaram, eles persistiram, né? Porque eles sabiam o que eles estavam trazendo. Eles tinham essa responsabilidade mesmo, né? Então, assim, quando a pessoa tem isso muito forte, ela vai, apesar da não aprovação, por exemplo, né? Daquilo que a pessoa está se propondo. Eu achei isso muito legal também, sabe? Ok. Verdade. O que mais? Eu acho que vai ficar legal, o Murilo trouxe isso aqui, eu peguei também, acho que vai ficar legal assim, a gente, no final, no comentário, né, a gente pegar esses pontos que para cada um fez assim, teve um sentido maior, né, porque todos viram o mesmo conteúdo, mas cada um é um, né, então, assim, para cada um vai ficar mais forte, mais destacado determinadas coisas, né. Acho que é legal a gente compartilhar isso aí. Acho que é bem legal. Né? Podemos usar esse método. Por conta dos conteúdos, né? Sim. Cada um é um mundo, eu acredito, né? Que por conta do que trazemos já também, né? Sim. O que tocou mais para a gente, o que teve mais significado nesse momento, nesse tema. É bem legal. Obrigada pela sua forma aí, Murilo, que eu acho que dá para a gente reforçar isso, fica bom no comentário, né? O que para cada um, né, ficou assim, sabe? Acho que é bem legal isso. Todo mundo entendeu, né, o que eu falei? Não, ficou meio... Eu penso assim, que o psicólogo, no caso, né, estou tentando me colocar no lugar do psicólogo, a empatia, né? Como que vocês devem ficar ansiosos, assim, para a pessoa querer entender o que vocês estão ajudando a pessoa a entender, e cada um vai entender de um jeito, né?
Isso deve ser meio punk. Não. Fátima, É. se a gente ficar ansioso com cada paciente, nós vamos ser Ou internados. não, Fátima, porque às vezes... Vai embora. Pega o banquinho e vai embora, porque cada um vai colocar a sua vivência, mas por isso não que dá para enquadrar. Estuda essa ciência, porque senão, se for, por exemplo, uma pessoa, eu não estudei, mas eu quero ser psicóloga. Vai ficar igual você falou. Vai ficar ansioso, porque cada um é um mundo à parte, tá? Então, assim, se eu ficar ansiosa por cada conteúdo de paciente, eu já estava já internada. Não é assim não, Fátima. Achei graça agora dentro da Fátima. Você vai, não dá para enquadrar ninguém, botar na fórmula, assim, ó. Esse daqui é nessa forminha aqui. Esse daqui é nessa. Isso aí, Fátima, é pura onipotência, né? Quando a gente não é muito claro isso para nós, né? Porque se eu sou onipotente, eu penso que eu vou resolver todos os problemas que chegam até mim. Eu não tenho essa varinha mágica, né? Cada um com o seu quinhão, entendeu? A gente é uma simples ferramentinha só. Por isso que não dá para ficar ansioso. E a importância desse estudo da noite, né? E a nossa tomada de consciência sobre isso. Começaram na década de 70, teste vocacional, né? Nossa, como é que você vai enquadrar o sujeito ali? Eu acho que aquilo lá não tem mais sentido, né? Teste vocacional acabou, né, gente? Não faz sentido. Porque depois que veio o Daniel Goleman com os talentos, cada um desenvolve o seu talento, e o professor está aí na sala de aula, ele percebe isso muito mais rapidamente que um psicólogo. Eu sempre defendi essa tese, desde que quando eu me entendi uma professora um pouquinho mais responsável. Todo professor tinha que ter um psicólogo. Todo psicólogo tinha que estar em contato com o professor. Estou falando numa escola, num ambiente escolar, num ambiente pedagógico. Continuo sustentando essa tese. Toda escola tinha que ter, pelo menos, um corpo docente e um corpo de psicólogos quase ali, ó. Era um psicólogo para cada professor, porque senão a gente pira na batatinha. A gente não consegue administrar nem as nossas responsabilidades, daí tem que ensinar a responsabilidade para 35, 40, 50, 100, 200. Então, o psicólogo não é que ele vai dar a chave para a gente maravilhosa do bem exercer a docência. Não, mas é o apoio. É isso aí que você acabou de dizer, Edna. É tipo assim, olha, primeira coisa, coloque-se no seu lugar. Você não é igual a ninguém, você é diferente, e eu também. Não vamos começar assim? Vamos começar logo assim? Eu não vou entrar em nenhuma forma, você não vai me colocar em nenhuma forma, porque o Paulo Freire já tinha falado, o homem não é tábula rasa. Cada um chega para a escola lá, ou na creche, ou sei lá, na creche, vai mamando na mãe, com 3, 4 meses entra na creche. Pronto, tem que desmamar, porque entrou na creche, porque na creche não tem ama de leite. Tem que ir para a mamadeira. Uhum. Bom, isso vai longe. É isso aí, gente. Mais alguma contribuição ou podemos partir para o encerramento? Ok? Tudo bem aí, Denilce? Tá vendo que a gente fala? Vai chegar agora mesmo para ela, porque eu acho que a velocidade dela está... Sim, tranquilo. Aí. Chegou. Então, tá bom, gente. Eu vou agora parar a gravação, né? Desejando uma excelente noite para todos nós.